Desafiar as leis da gravidade é imprudente ou revolucionário? Insanidade ou genialidade perversa? A tecnologia e a inovação dão origem aos desportos mais empolgantes e perigosos do planeta. Já a seguir, desportos radicais no programa Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Desportos radicais. Que têm estes feitos notáveis em comum? O facto de nenhum ser possível sem equipamento especializado que tem evoluído e sido melhorado ao longo dos anos. E tal como a própria vida, tudo começou aqui, no oceano. Se algum elemento histórico existe que tenha inspirado a mentalidade ousada e sem restrições daquilo que é hoje considerado desporto radical, terá de ser o antigo desporto havaiano, do surf. O surf tem sido uma inspiração tão grande para o mundo. Quer dizer, a partir de uma pequena ilha no Pacífico, influenciou os esquiadores a passar para o snowboard, os esquiadores aquáticos a passar para o wakeboard, surgiu o skate, são todos filhos do surf. Hoje, há que agradecer à tecnologia o facto de ter tornado possível cavalgar ondas de 20 metros sem nada mais que uma prancha de surf e uma vontade de ferro. Embora não seja claro exatamente onde e quando surgiu o surf, não existe a menor dúvida de que o antigo desporto havaiano do hihinalu, ou deslizar pelas ondas, já era praticado em tempos tão antigos como o segundo século da era cristã, na zona que hoje se conhece como Ilhas do Havaí. Ao talharem uma tábua de madeira de uma árvore e ao lhe juntarem uma pequena dose suplementar de engenho, os antigos pioneiros do surf transformaram o ambiente adverso em campo de jogos oceânico. O que era fascinante era construir uma prancha de surf, e pensando bem, trata-se de um brinquedo. Só que este brinquedo tinha uma componente ritual, tinha um incrível significado para a cultura porque prezavam verdadeiramente os seus períodos de lazer e, assim sendo, apreciavam as ferramentas e os brinquedos que usavam para o conseguir. Os antigos havaianos tinham dois tipos de prancha de surf. A araia era uma prancha do homem comum e era curta, fina e larga. As olo estavam reservadas à classe da realeza. Essas pranchas reais eram mais compridas, chegando algumas a medir quase 8 metros e muito mais pesadas, pesando aproximadamente 86 quilos. Concebidas para surfar em ondas maiores, essas pranchas eram extremamente difíceis de controlar. No dialbar do século XX, os surfistas modernos pegaram nos desenhos antigos e começaram a experimentar formas de pranchas e tecnologia que lhes permitisse desenvolver as suas capacidades. Em começo dos anos 30, um jovem surfista curioso do continente, chamado Tom Blake, veio ao Havaí e começou a estudar o modo como se construíam as pranchas de surf. Tom Blake foi realmente o primeiro verdadeiro designer e inovador das pranchas de surf. Não conseguiu evitar olhar para elas e pensar, têm mesmo de ser pesadas. Apresentou até um design de uma prancha oca. Foi criada em madeira compensada. Tinham o mesmo comprimento, mas eram ocas. Ao apresentar a primeira prancha oca do mundo, Blake criou uma prancha muito mais leve que tornou mais acessível o surf e proporcionou um controle maior aos surfistas. Tínhamos, portanto, de repente uma prancha que tinha literalmente metade do peso da prancha de surf contemporânea. E as pessoas aperceberam subitamente de que a leveza era na realidade a chave da performance no surf. Tem sido a inovação mais duradoura do surf, a busca da leveza. Este avanço pioneiro levou outros construtores de pranchas de surf a experimentar todos os tipos de formas, tamanhos, pesos e materiais. E em 1935, Blake estava novamente na vanguarda das melhorias das pranchas de surf. Segundo se conta, Tom Blake andava certo dia a passear pela praia e encontrou um barco a motor virado que tinha dado à costa. E no fundo desse barco havia um pequeno estabilizador que se chama skeg. Pensou, se resulta num barco, talvez resulte numa prancha de surf. Arrancou então esse skeg, foi para casa, colocou-o na sua prancha, nadou para o largo e o surf nunca mais foi o mesmo. Depois de séculos a surfar em pranchas sem direção, o estabilizador fez de leme, usando a resistência da água para fornecer estabilidade lateral e uma maniabilidade muitíssimo maior. O avanço tecnológico seguinte deu-se logo após a Segunda Guerra Mundial. O trabalho dos químicos em busca de colas à prova de água durante a guerra levou à criação da fibra de vidro e da resina.
Preston P. Peterson foi um dos primeiros a fazer experiências com esses materiais. Mais tarde, com o aparecimento da espuma de poliuretano, em fins dos anos 50, as pranchas tornaram-se ainda mais leves e fáceis de fabricar. Em consequência, a popularidade do surf subiu em flecha. O surf passou de obscuro passatempo costeiro à indústria de muitos milhões de dólares. Surgiu a arte da construção de pranchas de surf, denominada shaping, com centenas de especialistas do surf a tentar criar uma prancha de qualidade superior. Em fins dos anos 60 dá-se o grande avanço seguinte do design, quando as pranchas compridas foram substituídas por pranchas mais curtas, largas na parte posterior e estreitas na ponta. Estas inovações pioneiras tornaram possíveis os mais novos e agressivos tipos de ataque às ondas e estilos de surf cortado. As pranchas começaram a encolher e a minimizar os aspectos do volume, porque quanto menos volume levarmos para a água, mais rápidas serão as nossas voltas sobre a onda e mais longe conseguiremos chegar na crista dessa onda. Podemos imaginar que estamos a surfar sobre os pés descalços, podemos fazer mudanças quase tão instantâneas. Al Merrick é um lendário construtor de pranchas e foi um dos primeiros a usar computadores como parte do processo de shaping. Merrick procurava modos de reproduzir designs específicos que pudessem ser aplicados a um mercado de massas. Agora as pranchas são todas feitas por computador. Depois de cortadas, quase parecem uma batata frita ondulada. O que o computador tem de interessante é que podemos não só duplicar, como especificar o tamanho, a largura e a espessura que queremos que tenha um determinado design e ele cortá-lo-á como pretendemos. Usamos uma série de moldes para indicar o que queremos na prancha. Esta cauda, em particular, será uma cauda squash. E tem uma série de tipos de lixas, de coisas usadas para trabalhar a prancha. Isto alisa, tira-lhe simplesmente a ondulação, como podem ver. Aqui estou só a tornar a ponta um pouco mais fina. É apenas uma questão estética, deixando-a exatamente como quero. E depois vou assinar e numerar pessoalmente cada prancha que construirei durante o dia. Essa será para mim a última parte do processo aqui. Ponho nela o nome da pessoa e depois ponho geralmente as dimensões da prancha para que saibam no que é que estão a surfar. Uma faceta bastante recente da evolução deste desporto é a prática do surf com reboque, em ondas grandes. Esta moda não começou realmente a pegar, senão no início da década de 90, quando três surfistas do Havaí, Laird Hamilton, Derek Turner e Buzzy Carbox, decidiram ir para um recife exterior da costa norte de Oahu para serem rebocados por uma lancha inflável Zodiac até ondas verdadeiramente grandes e começaram a explorar o potencial. A mota d'água depressa substituiu o Zodiac como método de reboque de preferência. E o surf de reboque veio para ficar. Acho que o conceito inicial do surf com reboque caiu realmente nas mãos dos veraneantes, não como surf, mas como gente rebocada por barcos que depois percebeu que podia apanhar ondas grandes e a seguir percebeu que se podia colocar por vezes em situações nas quais normalmente não se pode surfar. Isso evoluiu e agora há muito poucas situações em que não podemos praticar o nosso desporto. No passado, as pranchas longas facilitavam a ida dos surfistas para zonas onde pudessem apanhar ondas. Agora que podem ser rebocadas até às ondas maiores, as pranchas são ainda mais curtas. Cavalgar ondas enormes e violentas exigiu maiores alterações nas pranchas. Foram-lhes colocadas correias para ajudar os surfistas a manterem-se presos à prancha, enquanto tentou manobras novas e ousadas, e o peso voltou a tornar-se uma questão importante. Eles descobriram que a prancha mais pesada funciona na realidade melhor, quer dizer, enterra-se na zona encrespada. Não anda a balançar à solta quando entra nessa zona e numa reviravolta completa, o Laird Hamilton, que é por todos considerado o maior surfista mundial da atualidade em ondas grandes, algumas das suas melhores pranchas para surf com reboque estão construídas em madeira de sequoia maciça. O período histórico em que estamos não importa. O que tem mais importância é a pessoa e o que ela quer, porque querer é poder. E arranja sempre maneira de ir mais longe, seja como for. Voltou, portanto, para a Holo. Voltou para as pranchas da elite. Foi uma espécie de viragem cómica em que, apesar de estarem muito mais avançados em termos tecnológicos, em alguns aspectos retrocederam. Agora